Continuando então, nossas questões. Página 23, questão 1. Universidade Federal de Goiânia. As categorias sistemáticas ou taxas colocados ordenadamente em graus hierárquicos são: o rei filósofo classificou de ordinária a família do general da Espanha. Então é letra C. Reino, divisão. Ah, professor, mas você falou rei filósofo. Cadê o filo? É que no reino vegetal a gente não usa o termo filo, usa o termo divisão. Então, é semelhante. Então, o rei, divisório, divididor, classificou ordem de ordinária família do general da Espanha. Ordem, família, gênero, espécie. Então, é a letra C. Reino, divisão, que no caso para os animais é filo. Classe, ordem, família, gênero, espécie. UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Tem maior grau de semelhança entre si dois organismos que estão colocados dentro de uma das seguintes categorias taxonômicas. Gênero. Gênero vai reunir os organismos mais semelhantes dessa lista aí. Porque se nessa lista tivesse espécie, seria espécie. O grupo que tem os organismos com maior grau de semelhança. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os 5 cladogramas, que são esses diagramas aí, essas árvores filogenéticas, entre os táxons ilustram relações filogenéticas, ou seja, relações evolutivas, que vão mostrar o ancestral embaixo e as derivações. Entre os táxons hipotéticos 1, 2, 3, 4 e 5. Então são 5 grupos taxonômicos hipotéticos que vão estar lá na pontinha. 4 desses cladogramas apresentam uma mesma hipótese filogenética. Ou seja, o que é uma hipótese filogenética? É a origem, então você vai ter lá embaixo o ponto de onde eles vão se ramificar. Então, uma hipótese filogenética é: esse ancestral deu origem a esse grupo. Então, 4 dos cladogramas são iguais. É isso que ele está querendo dizer. Pode estar representado um pouquinho diferente, mas no final é a mesma coisa. Então, ele está dizendo para a gente que 4 desses gráficos aí, que se chamam cladogramas, são iguais. E ele está perguntando qual alternativa contém o 5º cladograma, que é o diferente, que apresenta uma hipótese filogenética diferente das demais, ou seja, que é o diferente. Então, o diferente é a letra B. É a letra B. Vamos ver o porquê? Então, vocês veem aí no livro de vocês, né? Olha lá, a letra A, a letra D, a letra E e a letra C apresentam sempre o 1 e o 2 derivando de um ramo do ancestral comum e o 3, 4 e 5 derivando de outro ramo. Então vocês podem ver que apesar de ter uns números trocadinhos em cima, a letra A, D, E e C apresentam sempre essa hipótese filogenética. O 1 e o 2 se originando de um ramo e o 3, 4 e 5 se originando de outro ramo.
enquanto que a letra B é a única que apresenta o 1 e 2 se originando, né? Então você tem uma ramificação inicial que vai dar origem aos grupos 1, 2, 4 e 5. Essa ramificação inicial, ela tem um novo ancestral antigo que se ramifica, que vai dar origem aos grupos 1 e 2 e 4 e 5. E o grupo 3 se originou de um ancestral muito antigo, lá atrás. Então é uma hipótese diferente das demais. Aqui, ó. Então a gente pode observar isso aqui, ó. Então esse e esse são iguais. Ó, 1 e 2 se originando de um ramo e 3, 4 e 5 se originando de outro ramo. Vocês podem perceber que isso vai acontecer em todos esses cladogramas. Eles ficam um pouquinho diferentes aqui em cima, mas é só uma questão gráfica. A informação é a mesma. Enquanto que esse aqui, ó, o grupo 3, ó, ele se originou de um ancestral muito antigo. E 1, 2, 4 e 5 tem uma relação mais nova. Eles são mais aparentados. Ok? Essa questão é legal. 4. Essa que a gente leu, a 3, né? 3 populações de insetos X, Y e Z, habitantes de uma mesma região e pertencentes a uma mesma espécie, foram isoladas geograficamente. Essa questão é bem interessante, que é sobre especiação, ou seja, o surgimento de novas espécies. Após vários anos, com o desaparecimento da barreira geográfica, verificou-se que o cruzamento dos indivíduos da população X com os da população Y produzia híbridos estéreis. Bom, pessoal, se produziu híbrido estéril, significa que eles não são da mesma espécie. Ah, mas como que eles conseguiram cruzar e teve um híbrido, nasceu? Deve ser do mesmo gênero. Eles são muito próximos, mas já não são mais da mesma espécie. Essa barreira geográfica deixou eles tanto tempo separados que eles se reproduziram separadamente e deu origem a uma nova espécie. Eles não produzem mais descendência fértil. Esse é um dos critérios para falar que é da mesma espécie. O que é a mesma espécie? Indivíduos capazes de cruzar e gerar descendência fértil. Tem uma sujeirinha no meu dente. Tá bom? Como eles não conseguiram gerar uma descendência fértil, eles geraram um híbrido estéril, não são mais da mesma espécie. Então, X não é da mesma espécie que Y. Mas o cruzamento dos indivíduos da população X com os da população Z produzia descendentes férteis. Então X e Z é a mesma espécie e Y é outra espécie. Pronto, a gente já resolveu, não precisaria da última informação. Mas vamos lá, que ele está passando, vamos ler. Os indivíduos da população Y com os da população Z não produziam descendentes. Ou seja, X e Y, X e Z, mesma espécie, X e Y, Z e Y, outra espécie. Então o X e o Z são da mesma espécie e o Y é de outra. Que é a letra D. X e Z continuaram a pertencer à mesma espécie e Y tornou-se uma espécie diferente. Esse conteúdo a gente vê quando está estudando evolução, viu, pessoal? Mas enfim, a gente vai falar mais dele. 5. FUVEST, São Paulo. Um pesquisador estudou uma célula ao microscópio eletrônico, verificando a ausência de núcleo e de compartimentos membranosos. Ou seja, uma célula procarionte, pertencente a uma planta? Não. A um animal? Não. A um fungo? Não. A um vírus? Vírus não tem nem célula. Então só pode ser o de uma bactéria, que é um organismo procarionte, sem núcleo nem compartimentos membranosos. O EAM, Universidade Estadual do Amazonas.
Sobre a classificação dos seres vivos, é correto afirmar que D. O reino fungi é representado por eucariontes que podem ser unicelulares ou multicelulares, formado por hifas. Beleza? 7. Universidade Estadual de Goiânia. Na atualidade, o sistema utilizado para a classificação taxonômica de todos os organismos vivos existentes é o binomial. O que é a nomenclatura binomial? Bom, pessoal, então, nomenclatura binomial... Peraí. Vou beber uma água. Ó, então, nomenclatura binomial, sistema criado por Linneu e utilizado até hoje para a designação científica de qualquer espécie de ser vivo. Nesse sistema, cada espécie é denominada por duas palavras, a primeira referente ao gênero e a segunda à espécie. Certo? E a primeira palavra, o gênero tem que ser com a primeira letra maiúscula, deve ser destacado do texto, em itálico ou sublinhado. B. Por que a nomenclatura binomial é preferencialmente utilizada ao invés de nomes comuns, como nomes populares? O principal motivo é que as regras bem estabelecidas e aceitas por toda a comunidade científica facilitam a comunicação entre os cientistas, e mesmo entre os não cientistas. Os nomes populares dos seres vivos variam nos diferentes idiomas e também nas localidades, enquanto o nome científico é um só, aqui na China, na Austrália. Ele designa apenas uma espécie catalogada e descrita detalhadamente pelos estudiosos, o que evita confusões. Beleza? Questão 8. Eita, essa é longa. VUNESP, vestibular da Unesp. Alunos de uma escola em visita ao zoológico deveriam escolher uma das espécies em exposição e pesquisar sobre seus hábitos alimentares, distribuição geográfica, etc. No setor dos macacos, um dos alunos ficou impressionado com a beleza e agilidade dos macacos prego. No recinto desses animais havia uma placa com a identificação. Nome vulgar, macaco prego. Origem, ordem, primates. Família, Cebidae. Espécie, Cebus apella. Essa foi a espécie escolhida por esse aluno. Chegando em casa, procurou informações sobre a espécie em um site de busca e pesquisa na internet. O aluno deveria digitar até 2 palavras-chave e iniciar a busca. Que palavras o aluno deve digitar para obter informações apenas sobre a espécie escolhida? Qual palavra? Cebus apella, que é o nome científico do macaco prego. Aí ele vai obter informações sobre aquela espécie. Se ele colocar macaco prego, pode ser que numa outra localidade, macaco prego seja uma outra espécie. E não essa, Cebus apella. B. A utilização de qualquer outra categoria taxonômica poderia incluir informações... Justifique sua sugestão. Por que essas 2 palavras? Porque a utilização de qualquer outra categoria taxonômica poderia incluir informações sobre outras espécies além daquela escolhida. Então, se ele procurar ordem primates, vai achar um monte de informação. Família Cebidae, vai encontrar outras espécies. Ok? Então, é isso aí, minha gente.